Então, um bom sábado a todos vocês. Vamos fazer uma oração para a gente começar o nosso estudo. Senhor eterno Deus, nós agradecemos ao Senhor por esta noite de sábado que nos dá. Agradecemos por tua graça, por tua misericórdia, pelo teu perdão. Peço que os teus santos anjos celestiais acampem-se ao nosso redor, nos protegendo e nos livrando de todo mal. Dá-nos sabedoria, persistência e perseverança para este tempo presente e conduza-nos, Pai, segundo a tua poderosa mão, e leva-nos ao encontro de pessoas às quais podemos dar testemunho da verdade para que haja salvação em Cristo Jesus, Senhor. Conduza-nos no estudo desta noite, é o que lhe rogamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, hoje é o assunto mais difícil de estudarmos, Apocalipse capítulo 8, capítulo 9. Já adianto que dentro da teologia adventista, esse é o único assunto que não é fechado em todos os seus detalhes, principalmente os três últimos ais, que são as três últimas trombetas. Que se apresenta aqui do capítulo 9 em diante, né? Ah, o quinto, o sexto e a sétima trombeta, principalmente no capítulo 9, há uma discussão já que dura há 180 anos dentro da igreja, e a gente precisa entender uma coisa. Sempre quando nós falamos de profecia futura, nós temos que ter a humildade de não ficar muito batendo o martelo com relação a profecias futuras, porque o objetivo da profecia é para que, quando acontece, saibais que eu sou, né? Como disse Jesus Cristo. Eu vos digo antes que aconteçais, para que, quando aconteçais, creiais que eu sou. Então, o objetivo da profecia é nos dar uma direção, e muitas vezes essa direção não vai ser tão clara, mas com elementos que vão acontecendo no desenrolar do grande conflito entre o bem e o mal, que acontece no meio político, que acontece nos movimentos geopolíticos de governos, a gente acaba então identificando esses movimentos e traçando paralelos dentro da Bíblia, tá? Então, a gente não pode ser muito. As quatro primeiras trombetas é quase que unânime a interpretação, porque são eventos históricos que já aconteceram. A quinta, a sexta e a sétima, há muitas discussões no meio teológico, portanto, tá? Então, nós vamos fazer uma aproximação aqui, um diálogo, mas de antemão. Para a gente começar, vamos pensar na questão das trombetas antes de a gente entrar no texto, porque a gente precisa lembrar algum ter background, ou seja, ter um conhecimento prévio de que trombetas no Antigo e no Novo Testamento simbolizam intervenção divina na criação. Então, toda vez que há trombetas, carrega-se a ideia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, da intervenção divina na criação. No Antigo Testamento, trombetas estavam intimamente ligadas à vida do povo de Deus. Por exemplo, tocava-se trombetas para o chamamento, para o chamado para a batalha. Tocava-se trombetas para a coroação de um novo rei. Tocava-se trombetas para o chamado, para o ajuntamento do povo. Tocava-se trombetas
para aviso de perigo iminente. E, mas na maioria das vezes era um chamado para a guerra santa ou parte da liturgia religiosa do templo. Então, na maioria das vezes, as trombetas eram tocadas em momentos de guerra santa, por exemplo, a queda de Jericó, e também como parte da liturgia religiosa do templo, tá? A chave para entender a função das trombetas no Antigo Testamento está lá em Números, capítulo 10, versos 8 a 10. Então, eu vou ler aqui Números capítulo 10, versos 8 a 10. Diz assim: Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós outros será isto por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Quando, na vossa terra, sairdes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas a rebate. E perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós e sereis salvos de vossos inimigos. Da mesma sorte, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então veja que na lei, quando se fala a questão de trombetas, é aquilo que eu já disse, principalmente na questão de guerras e também nas solenidades religiosas, nas festas ali de celebrações no templo, tá? A trombeta era tocada, portanto, na questão de ser salvos dos vossos inimigos em momento de aperto, em momento de guerra, e também em momento de celebração religiosa, tá? Eu li Números, capítulo 10, versos 8 a 10. Então, as trombetas sempre aparecem em momentos cruciais na história do povo de Deus. Por exemplo, no Monte Sinai, quando as trombetas, ouve-se som de trombetas na manifestação visível de Deus e audível, ali na manifestação dos Dez Mandamentos. Houve também na destruição de Jericó, onde tocou-se as trombetas e os muros de Jericó foram derrubados e a cidade foi destruída, e o povo então passa a herdar a terra de Canaã. Muitas vezes, nas profecias também, as trombetas aparecem anunciando o dia do Senhor, o dia final desse mundo aqui, início do novo céu e nova terra. Por exemplo, Isaías 27:13, Joel 2, verso 1, Zacarias 1:16, 9:14, Mateus capítulo 24, verso 31, 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 a 53, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17. No Apocalipse, as trombetas anunciam a manifestação visível de Deus. Apocalipse capítulo 1, verso 10, Apocalipse capítulo 4, verso 1, principalmente em resposta ao clamor de seu povo. Apocalipse capítulo 6, verso 10 e 8, versos 2 a 5. Portanto, gente, em resumo, quando se fala em trombetas, o que que há na cabeça do profeta João quando ele escreve e o que que há primordialmente na cabeça daqueles leitores do primeiro século ali, daqueles leitores que receberam os escritos de João. Basicamente, as trombetas carregam o simbolismo, primeiro, de tempos difíceis, porque são tempos de guerra, mas ao mesmo tempo carrega o simbolismo, a ideia da intervenção divina nessa criação aqui. Então, basicamente é isso aí, tá? Então vamos lá.
partir do capítulo 8, nós lemos o seguinte: Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Então vi os sete anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhe foram dadas sete trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os sete anjos, que tinham as sete trombetas, prepararam-se para tocar. Então isso aqui é uma introdução. Veja que as trombetas, elas estão também no contexto, dos sete selos que nós, já conversamos, tá? Lembre-se que aqui está no contexto também de que há um incensário de ouro onde está sendo apresentado esse incensário de ouro ali no céu como cerimônia, junto com as orações dos santos. Joga-se então a ideia ali no capítulo 6 no verso 10, quando diz: Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, esse clamor dos santos, ou o qual foram perseguidos ao longo dos séculos, que sobe até o céu, agora então vem-se dar uma resposta, uma visão a João, mostrando a resposta a esse clamor. Então, o capítulo 8, e o capítulo 9 está intimamente ligado aos selos que se apresentaram ali no capítulo 6. Na verdade, João escreve até na mesma estrutura, sete selos e sete trombetas, porque são sete selos, aparece nos quatro primeiros selos, os quatro cavaleiros. As trombetas também, elas são desenhadas, são apresentadas na visão nessa estrutura, 4-3. Assim como nos selos, 4-3, também nas trombetas, quatro trombetas e três primeiras. Entre o 4 e o 3, tanto nos selos quanto nas trombetas, há um interlúdio. Então, no capítulo 17, no verso 6, diz assim: Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Esse aqui é o sexto selo. E aí vem a pergunta: quem é que vai poder aguentar? Quem é que vai poder se sustentar nesse tempo do fim da ira? Então vem um interlúdio dos 144.000 que nós já trabalhamos, que nós já conversamos. As trombetas, elas também aparecem dessa maneira. São quatro trombetas, e aí aparece um interlúdio. E o interlúdio é o rolinho pequeno do capítulo 10, de Apocalipse, que a gente vai tratar a posteriori, tá? Está no interlúdio também. Então, essa própria estruturação dos selos e das trombetas, muito paralelos, 4, interlúdio 3. 4, interlúdio 3, mostra que há um paralelismo entre selos e trombetas. Os selos, eles mostram o avanço da pregação do evangelho e as suas consequências diretamente com relação ao povo de Deus. E o povo de Deus sofrendo aquela perseguição que é apresentada nos selos, nas trombetas, então virá uma resposta da parte de Deus intervindo na história humana
enquanto o evangelho vai se desenvolvendo. E essa é a parte essencial que para você entender aí essa construção. Então, enquanto os selos vão sendo abertos e vai se descrevendo o desenrolar da história do povo de Deus, as trombetas, elas vão trazer as ações divinas nessa terra enquanto o evangelho vai se desenvolvendo. E o evangelho vai se desenvolvendo, assim como sempre na história do povo de Deus, em meio à tribulação e a muita perseguição. Então sobe-se o clamor, falando até quando o Senhor vai demorar. E aí vem uma resposta com as sete trombetas, Deus mostrando que ele não ficou em uma atitude passiva enquanto o povo dele estava sendo perseguido ao longo da história. Então as trombetas servem para mostrar um Deus que atua derramando juízos ao longo da história por conta da perseguição que o seu povo sofria nesse mesmo período. Então, a trombeta tem a evocação de conflito, de guerra, mostrando que Deus, ele é atuante no grande conflito entre o bem e o mal, tá? Os primeiros versos que lemos aqui, portanto, tem um detalhe aqui que é interessante. Então, verso 2, estou relendo, capítulo 8. Então vi os sete anjos. É interessante os sete anjos, por quê? Porque esses anjos, eles não são mencionados em nenhum momento antes aqui. Mas ele está atribuindo aqui um artigo definido, que é conhecido, tá? Os sete anjos. Veja que no verso 6, para a pessoa, será que João ele acabou cometendo um equívoco aqui? Não, porque no verso 6 ele fala, então os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para tocar. Então, veja, é aquela mesma dinâmica, né, do vi e ouvir, né, ouvir e vi, porque ele vê e depois ele vai ouvir as trombetas, ele vê os anjos e depois ele ouve os anjos tocar as trombetas. Esses sete anjos, gente, possivelmente João está seguindo uma tradição judaica aqui, onde fala que são sete anjos, que são aqueles que servem Deus dia e noite. Não confundam com os quatro querubins, tá? Que já foi mencionado ali em Apocalipse 4 e 5. Esses sete anjos, dentro da tradição judaica, são os anjos que estão ali mais próximos de Deus e mais envolvidos diretamente no conflito entre o bem e o mal, tá? Possivelmente os quatro querubins e mais três, tá? E mais três anjos aí. Ah, então, veja, quando ele vai descrever aqui, ele vai descrever uma cerimônia que faz alusão ao sacrifício diário, ao Tamid, tá? Na Mishnah. Então, o sacrifício contínuo, o sacrifício diário, eram sacrifícios que eram oferecidos todos os dias, por isso que é sacrifício diário, na parte da manhã, em torno aproximadamente das 9 horas da manhã, e na parte da tarde, aproximadamente 15 horas. Jesus foi crucificado justamente nesses horários. Foi crucificado às 9 horas e em torno das 15 horas ele expirou, ele morreu, tá? Então, o sacrifício tamide, sacrifício diário, quando era terminado esse sacrifício, ali na parte da tarde, vinha um sacerdote e tocava uma trombeta bem alta para Jerusalém ouvir como um todo, a cidade como um todo. Há também livros e comentaristas judaicos que dizem que saía-se com uma espada, uma lâmina, melhor dizendo, não era bem uma espada, mas era uma lâmina
que era batida no chão com muita força para fazer um barulho bem alto para finalizar essa cerimônia, tá? Então veja, há um silêncio no céu, né? Essa alusão à lâmina que bate no chão e assusta as pessoas, né? Lá em Jerusalém, muitas vezes é relatado essa questão do silêncio, de uma hora solene, a hora desse sacrifício. Então, aparece aqui também o termo ouves trovões, vozes, relâmpagos e terremotos, no verso 5, onde essa junção dessa frase, houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto, essa junção dessa ideia como um todo é a intervenção divina na história humana, tá? Lembre-se lá de Êxodo, lá no capítulo 19, quando Deus vai se manifestar visivelmente e audivelmente para proclamar os 10 mandamentos ao povo no Monte Sinai, aparece exatamente essa junção de ideia aqui. Houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Logo, essa frase, essa fraseologia, essa construção frasal é para mostrar que Deus vai se manifestar, está se manifestando na criação, tá? E aí eles se preparam para tocar. Verso 7. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda erva verde. Então, através desse termo, toda a erva verde, nós entendemos que essa primeira trombeta está fazendo alusão à queda de Jerusalém no ano 70 da nossa era aqui, depois de Cristo. Por quê? Porque árvore, erva verde, ela é uma nomenclatura que é muito utilizada no Antigo Testamento, ou algumas vezes no Novo, para povo de Deus, né? Por exemplo, ele diz aqui, ó, no capítulo 7, verso 3: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. E aqui fala: Foi então queimada a terça parte da terra, das árvores e também toda a erva verde. Apocalipse 8, verso 7. Então, nós entendemos que aqui, nessa primeira trombeta, é o juízo que Deus estabeleceu para com Jerusalém. Então, foi a primeira intervenção divina na história após a morte de Jesus Cristo. Lembrando que aquele povo, eles disseram, proclamaram que o sangue desse homem caia sobre a nossa cabeça e a cabeça dos nossos filhos. Jerusalém não viria a ser reconstruída somente pós Segunda Guerra Mundial, tá? Então, foi esse o momento da primeira trombeta. A segunda trombeta diz o seguinte: O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou sangue, em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Essa segunda trombeta, há um comum acordo dentro da escola teológica adventista, que fala que foi a queda do Império Romano. Por quê? Porque essa grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar. É uma citação direta de Jeremias capítulo 51, verso 25, que fala da queda da Babilônia, tá? E essa queda da Babilônia
os escritores do tempo de João, os judeus e cristãos do tempo de João, tinham uma noção perfeita, já na cultura deles, chamar Roma de Babilônia, tá? Então, quando se utiliza dessa linguagem lá do Antigo Testamento, onde faz alusão direta à queda do Império Babilônico, obviamente que não pode ser o Império Babilônico, uma vez que ele não existia, que ele já tinha caído. Então, se fez aqui um paralelo claro ao Império Romano. Quando diz assim, né, e foi destruída a terça parte das embarcações, é interessante é um detalhe até histórico, porque o clímax da queda do Império Romano se dá em 455, quando os vândalos invadem o norte da África e prendem as esquadrias romanas, os barcos ali. Então, as embarcações. E aí, então, o Império Romano vai se esfacelando, tá? Acelera aí, tá? O terceiro anjo, então, toca a terceira trombeta, versos 10 e 11. Então, o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em Absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Então veja, aqui vem a lembrança, o evento logo depois que o povo de Israel saiu do Egito, vem a questão das águas de Mara, que eram amargas. E o povo se queixa para Deus, falando que eles iam morrer no deserto de sede. Então, Deus manda Moisés pegar um arbusto, um galho, e jogar nas águas, e as águas amargas foram curadas, e o povo bebeu. E tem um detalhe ali que diz assim, que foi ali que Deus apresentou estatutos, juízos e sua lei para o povo, para ver se andava na lei ou não. Então foi ali que Deus começa a ensinar o povo, atingindo o clímax lá no Monte Sinai. Quando se diz que as águas se tornaram amargas, faz uma alusão direta à ideia de que agora a verdade está contaminada. Então, queda do Império Romano, vem o período da Igreja Católica Apostólica Romana, do Império Papal, onde as tradições da Igreja Romana passam a esconder a verdade bíblica, passa a suplantar a tradição da igreja, passa a suplantar a Bíblia. A Bíblia, ela fica trancafiada em mosteiros. A Bíblia, ela fica nas suas línguas originais e na tradução de São Jerônimo do latim, tá? Então tem latim, grego, hebraico, aramaico. As pessoas, então, elas passam a morrer de sede porque as águas se tornaram amargas, tá? Veja que não é a totalidade, por isso que fala da terça parte, tá? Terça parte. Então, é o momento de profundas trevas, vai caindo em profundas trevas, a verdade vai sendo esquecida, tá? Versos para você ler depois no Antigo Testamento, tá? Que fazem alusão ao texto. Joel, capítulo 2, versos 12 a 17. Jeremias, capítulo 51, verso 24 a 25. Verso 42, 63 e 64. 1 Pedro, capítulo 5, verso 13. Deuteronômio 29, 17 e 18. Jeremias 23, 15. Atos 20, 30.
e Êxodo 15, verso 23, que fala da figura direta ali das águas de Mara, tá? E aí vem a quarta trombeta, que é uma continuidade, obviamente, da história. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos três anjos que ainda têm de tocar. Então veja, aqui, quando fala a terça parte do sol, da lua e das estrelas, lembre-se que em Apocalipse, no capítulo 12, essa mulher viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa com 12 estrelas na cabeça. Então, essa mulher que está vestida dessa maneira faz alusão diretamente ao sonho de José, onde ele sonhou com o sol, a lua e as estrelas que se dobravam a ele, se curvavam a ele. Isso é a história do povo de Deus. Então, aqui faz alusão diretamente ao povo de Deus. Então, com o avanço da Igreja Católica Apostólica Romana e do Império Papal, ali na Idade Média, vai se aprofundando as trevas e aí vai surgir a perseguição da Santa Inquisição, aonde pessoas passam a sofrer essas perseguições. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terra, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: Ai, ai, ai dos que moram na terra por causa dos restantes vozes da trombeta dos três anjos que ainda têm de tocar, tá? Então, esse é o período mais tenebroso da história da humanidade, que é a Idade das Trevas, é o período onde a verdade é praticamente eclipsada, né? É oculta a verdade, tá? Gênesis 37 verso 9 que eu falei, né? De José, Apocalipse 12:1 acabei de citar, falando da mulher que é vestida dessa maneira, e aí então a terra chega em tremenda, é, em tremenda trevas. E é nesse ponto que vem então esse clamor que eu li do capítulo 6 verso 10. Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E aí então ele vai começar a julgar e vai começar a executar o juízo dado a esse período que se levanta aí, que se instituiu, tá? E aí a gente entra no capítulo 9. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado
não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinha também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão, tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinham ainda cauda, como escorpiões, e ferrão. Na cauda tinham o poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, eis que, depois destas coisas, vem ainda dois ais. Bom, aqui, como eu disse na introdução, é aqui que o caldo começa a engrossar. É aqui que começa-se agora várias interpretações dentro da teologia. Eu me refiro à teologia adventista, do sétimo dia, tá? Então, aqui você vai encontrar não muito acordo entre teólogos que são especializados na questão aí das trombetas. Um que eu recomendo a leitura é Jan Poulsen, Ranko Stefanovic, são os dois principais aí, tá? Ah, Dentro da história, houve algumas interpretações. Aqui, na quinta trombeta, há uma ideia, então, primeiro, do seguinte: quando a gente chega no tempo do fim, as coisas vão ficando cada vez mais claras. O trigo vai sendo separado do joio, tá? E então Satanás ele começa agora a agir com mais poder, porque também o Espírito Santo ele começa vagarosamente sendo retirado da terra. Então o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então olha só que interessante. Lá atrás, Jesus ele é descrito como aquele que tem a chave. Ahn, Apocalipse capítulo 3 verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conforme a gente estudou, quando nós estudamos Apocalipse no capítulo 3 verso 7, a gente identifica esse período ali um pouco antes da Revolução Francesa, tá? Final de Idade Média, vamos dizer assim, início da Idade Moderna, tá? Então, aqui é um movimento de contrafação. Cristo tem a chave de Davi. Agora, esse aqui, essa estrela caída do céu na terra, tem a chave do poço do abismo. Ou seja, ele vai receber agora um pouco mais de autoridade no grande conflito, inclusive para ele se revelar nas últimas obras dele. Eu estou falando de Satanás, tá? Do Satanás, que lembrando que é o dragão, a antiga serpente Satanás, e que Satanás ele vai operar através de dois poderes. Ele trabalha através da besta que emerge do mar na Idade Média e a besta que emerge da terra pós-Revolução Francesa, tá? Então, ele trabalha com esses dois poderes para causar muito sofrimento. Ela abriu o poço do abismo e subiu uma fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça
saíram gafanhotos para a terra e foi-lhes dado poder com o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. Ok? Então, olha só. Quando fala 5 meses, é a primeira vez no Apocalipse que é apresentado esse período de tempo, 5 meses. E o único momento que aparece essa questão dos 5 meses na Bíblia está ligado ao dilúvio. Em outras palavras, o que está se apresentando na quinta trombeta não é algo geográfico local, mas é algo que vai se expandir agora. O grande conflito, ele vai se expandir para o mundo todo, tá? Então, e o termo gafanhotos aqui, ou locustas, né, depende da versão bíblica, é, tem o gafanhoto, ele tem um ciclo de vida de 5 meses, tá? Então, vindo aqui para as interpretações possíveis, tá? Então, final de Idade Média, início de Idade Moderna, esses gafanhotos, uma linha vai apresentar como a questão do iluminismo, do ateísmo, que vai influenciar com o seu materialismo, secularismo, o ateísmo, o espiritismo, tá? Que vem tudo da França ali, ele vai invadir toda a cultura mundial e hoje é esparramado pelo mundo todo, tá? Essa é uma interpretação possível. E não somente isso, tá? Também Deus levanta um juízo contra esse povo lá da Idade Média, a Idade Média, quando a Igreja Católica Apostólica Romana perseguia o povo de Deus e matava o povo de Deus. Veja que aqui, então, há uma perseguição também do mundo islâmico que vai surgir e ele vai se desenvolvendo e vai chegar até Portugal, tá? Ele vai chegar até Portugal e vai criar um equilíbrio, dando um pouco de libertação até ao próprio povo de Deus remanescente e fiel, tá? Há muitas guerras, há muitas mortes, mas aqueles que têm o selo de Deus sobre a fronte não estão sobre essa condição dessa mortandade aqui, tá? Esses 5 meses, então, é ciclo do gafanhoto e é também o período que faz alusão a questões globais, porque é o período de tempo lá do dilúvio. Não é o período do tempo do dilúvio em si. O dilúvio durou como todo um ano praticamente, tá? 40 dias de chuva, mas todo um processo de um ano até as terras secarem, mas faz alusão aqui a 5 meses, tá bom? Gênesis capítulo 7, verso 24. Para quem está, de repente, se você está com dúvida aí, da onde que tirou isso do dilúvio, tá? Gênesis capítulo 7, verso 24. E as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Então, são 5 meses, 150 dias. Veja, então, que é um movimento global que começa a acontecer aqui a partir da quinta trombeta. Então, resumindo aqui, as escolas não fecham aqui na sua interpretação, mas enxergam aqui, os teólogos enxergam a questão do movimento islâmico e a questão do movimento iluminista, tá? França com o seu secularismo, seu materialismo, o espiritismo de Allan Kardec ali que surge. Então, todas essas filosofias
modernas e o movimento islâmico também, que vai apertar o mundo como um todo, tá? Vamos lá. Agora para sexta trombeta, verso 13 em diante. O sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Eu esqueci, né, de falar que no verso 10 tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na sua cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses, tá? Isaías capítulo 9 verso 15, gente. Porque essa parte de cauda aparece aqui no 9:10, aparece no 9:19 e também vai falar no capítulo 12 verso 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então, a questão da cauda, segundo Isaías 9, verso 15, cauda é falso profeta, é a mentira. Veja que a força está na sua boca. Verso 19 de Apocalipse 9. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes. Então aqui é sim esse movimento de discurso, tá? Filosófico, discurso também do islamismo que vai tomando conta de toda a terra e causa aflição ao povo, tá? Versos 20, os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Bom, aqui é uma ilusão, a destruição está de Levítico 11 a Levítico 20, o código de santidade, faz alusão aqui. Veja que os animais, todos que são colocados aqui, são animais imundos, tá? Na própria, na, saindo do abismo, esses animais, os insetos são insetos imundos, os animais são animais imundos, tá? E então veja que ele faz uma alusão que há um abandono do código de santidade, que é Levítico 11 a Levítico 20, e é por isso que a aflição é permitida e causa toda essa destruição, tá? Deuteronômio capítulo 5 verso 23, Isaías 47 verso 12, tá? Apocalipse 18 2 e 3 vai fazer alusão lá na frente, versos 9 e 23 também.
tá? Veja só aqui, entre a quinta e a sexta trombeta, tá? Note que há uma intensidade, vai aumentando a angústia entre as nações, tá? Que nem o capítulo 9 verso 2 diz assim, ó: ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça da grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. No verso 17 do mesmo capítulo, diz assim: assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, jacinto e enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão e sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Então, lá no começo, veja, subiu fumaça como fumaça da grande fornalha, e como a fumaceira saída do poço escureceu o sol e o ar. Então, no capítulo 9 verso 2 é o início do movimento de aflição. No verso 17 a sexta trombeta é uma continuidade da quinta, aonde vai se intensificando essa aflição, porque agora é fogo, fumaça e enxofre, tá? No capítulo 9 verso 5 veja só, diz aqui: foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. No capítulo 9 verso 18 eu li o 5 verso 18 por meio desses três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Então lá ele se levanta e eles não matam, mas agora no verso 18, na sexta, então na quinta, se levanta o movimento. Na sexta trombeta, passa-se a matar as pessoas. Há uma intensidade aqui, tá? Foi morta a terça parte dos homens. No verso 8 do capítulo 9, tinham também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão. No verso 17, há uma intensificação. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças, cor de fogo, jacinto e enxofre. A cabeças do cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Então, olha só, os seus dentes como de leão, o cabelo era de mulher, só que agora a cabeça toda do cavalo é leão, tá? Então, essa intensificação da quinta para a sexta trombeta, onde vai se aumentando a angústia das nações, tá? Verso 9: tinham couraças como couraças de ferro, couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos. Agora, você vai para o verso 17, a couraça é só de ferro no verso 9. No verso 17, a couraça, ela é cor de fogo, jacinto e enxofre. Então, note que da sexta trombeta para a sétima trombeta, há uma intensificação, tá? No verso 10, fala que a cauda, tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinha poder para causar dano aos homens por 5 meses. Movimento global, tá? Verso 10, a cauda faz dano. Agora, no verso 20, diz o seguinte, aliás, no verso 19, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes. Então, perceba que há uma intensidade aí no movimento entre a quinta e a sexta trombeta, tá? São obras do anticristo. O que que a gente pode entender aqui? O movimento, o povo de Deus, ele sofre perseguição de dois polos hoje.
ele sofre perseguição do polo do ateísmo, que vem do materialismo, que vem desse iluminismo francês, tá? Do naturalismo, materialismo, desse ateísmo, dessa filosofia iluminista, e o povo de Deus sofre também com esse movimento islâmico que se assemelha muito ao catolicismo romano, tá? Islamismo e catolicismo romano, ainda que eles se agridem por causa da época das cruzadas lá, mas na teologia é salvação por obras, precisa fazer sacramentos, precisa fazer votos, penitências, é a mesma estrutura religiosa. Então, através desse movimento global, tá? Através dessa questão, vamos dizer, do mundo ateu e do mundo religioso, tá? É sufocado o povo de Deus, tá? Ainda que o povo de Deus consiga sobreviver no meio disso aí. E aí, então, entre a sexta e a sétima trombeta, vem o interlúdio. O interlúdio a gente vai trabalhar num outro momento, tá? Que é o capítulo 10, que a gente vai trabalhar só o 10 e depois o capítulo 11, tá? Que vai falar do livrinho pequeno, e no capítulo 11 vai falar das duas testemunhas. Então, continua se dizendo, né, a resposta, né? Quem é que pode suster-se em todo esse movimento global de forças que pressionam e que a cauda e a boca, o discurso e a mentira vai para cima da cabeça do povo de Deus e vai confundir o povo de Deus em toda essa angústia? Quem é que sobrevive no meio disso tudo? Então vai vir o capítulo 10 e o capítulo 11 mostrando essa questão do essa questão de vencer, tá? E aí a sétima trombeta, ela está no final do capítulo 11. Nós já estamos caminhando para o final aqui, diz: O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos que se encontram sentados no trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Obviamente, então, quando o sétimo anjo toca essa última trombeta, nós chegamos então no fim do tempo do fim. É quando o evangelho será pregado a todo mundo, a testemunha a todas as nações, então virá o fim. É a conclusão da primeira, da segunda e da terceira mensagem angélica que aparece em Apocalipse capítulo 14. A igreja pregará pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, em meio a essas perseguições terríveis que se levantam desde a quinta e sexta trombeta. A igreja, ela vai triunfar, porque os céus ou as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A palavra de Deus passarão céus e terra, e a palavra de Deus jamais passará. E aí Deus novamente ele apresenta a aliança dele, porque a aliança dele é eterna, não muda, tá? Então a cauda, a boca
que arrasta a terça parte, que causa confusão e aflição, esses discursos filosóficos, iluministas, materialistas, naturalistas, ateístas, esses discursos espiritualistas, esses discursos de islamismo e catolicismo, de salvação por obras, tá? Todo esse movimento, eles vão receber a mensagem, lógico, nem todos vão receber a verdade, mas Deus está afirmando categoricamente que a arca da aliança será vista, a manifestação sobrenatural dele acontecerá, sobrevirão relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Veja que há uma intensidade aqui também, né, da manifestação dele, tá? Assim como a manifestação dele diz assim, né, no capítulo 8 verso 5. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Agora vem no verso 19 do capítulo 11, diz: sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Então perceba que, assim como o mal se intensifica no final do conflito, é o que nós estamos vendo hoje, assim também Deus vai se intensificar na manifestação dele, porque ele derramará a chuva serôdia, o poder de Deus para a manifestação da glória dele nesse tempo do fim. Que tempo nós estamos vivendo? Para a gente encerrar aqui. Nós estamos vivendo já no final da sexta trombeta, já iniciando a sétima trombeta. Note como desde 2001 para cá, queda das Torres Gêmeas foi um marco onde o mundo islâmico atormentou e começou a destruir. Note o que está acontecendo na Europa com um movimento islâmico tomando conta e causando uma aflição no povo. Olha o que o mundo islâmico provocou ali nos Estados Unidos da América e como o mundo vem mudando de lá para cá. Note as guerras que vão se levantando agora e como os discursos vão ficando cada vez mais ferozes um contra o outro. Note o que está acontecendo. Agora, o remanescente está aqui portando a mensagem dos 10 mandamentos, inclusive o sábado, que deve ser pregado e anunciado, porque a Arca da Aliança foi vista no céu. A Arca da Aliança permanece lá. A aliança de Deus é eterna. Ele vai manifestar toda a justiça dele, ele vai manifestar toda a verdade dele, e a verdade vai iluminar toda a terra. Capítulo 18 de Apocalipse, tá? Então veja, todo esse movimento que está acontecendo, principalmente do ano 2001 para cá, tudo que está acontecendo na geopolítica, e aí você pega ênfases, por exemplo, queda das Torres Gêmeas em 2001, você pega tsunami na Ásia em 2004, você pega o furacão Katrina em 2005. Você pega o furacão Andrews em 2008. Você pega o terremoto no Haiti em 2010. Você pega em 2011 o terremoto no Japão. Você pega essas ênfases de catástrofes que vão aumentando em intensidade, tá? Você pega toda a primavera árabe que começou a acontecer nas quedas dos ditadores ali no norte da África, tá? Você pega de novo esse levante agora dessa guerra em Gaza nos nossos dias. Então, todas essas aflições vão se aumentando. Veja o que está acontecendo na Suécia, na Suíça, na Inglaterra, na Alemanha, com pessoas pegando, entrando dentro de carro e atropelando pessoas, matando pessoas, esfaqueando. Então, todo esse movimento, essas angústias que estão se aumentando, aonde o povo de Deus é chamado a pregar agora e anunciar que está chegando o fim. Note como as pessoas estão adorando Satanás de maneira aberta. Por isso que ele abre o poço do abismo. A fumaça, os gafanhotos saem do abismo, ou seja, não se esconde mais. O satanismo é aberto, adorado hoje abertamente. Pessoas se exaltam e pessoas declaram que adoram a Satanás. Olha os carnavais ao redor do mundo
de 2018 para cá. Olha só o que acontece nos carnavais ao redor do mundo de 2018 para cá, principalmente, onde as pessoas não escondem mais, falando assim: estamos adorando Satanás, vem celebrar com o diabo aqui comigo, tal. Olha os artistas, cantores, atores, escritores que começaram a falar abertamente a respeito de como eles têm contato com o mundo oculto e o mundo oculto ordena para eles produzirem livros, filmes, músicas, discursos. Então, veja, não tem mais agora confusão. O trigo e o joio tá claro. O povo de Deus e o povo de Satanás está cada vez mais claro. E não precisa fazer muito esforço, não. Sabe? Não precisa fazer muito esforço. Então, agora está sendo separado o trigo do joio, as pessoas começam a ser seladas, e quando sair a marca da besta, que é o decreto dominical, a marca da besta é o decreto dominical, aí chegaremos no finzinho do fim dos tempos, que acontecerá de maneira rápida e não terá muito tempo. Então, de 2001 para cá, eu considero, enxergando todos esses movimentos, que nós estamos agora chegando no clímax da história. Falta praticamente o decreto dominical e não falta mais nada. A angústia das nações sobe cada vez mais. Veja o que o mundo islâmico está fazendo, veja o que o mundo católico está fazendo, veja o que os falsos protestantes vão fazer agora nos Estados Unidos da América, aonde vai terminar toda essa angústia, essa perseguição, e Deus vai se manifestar poderosamente. Assim como o mal se intensificou entre a sexta e a sétima trombeta, assim como ele vai se formando e não se escondendo mais, agora aparecendo para todos descaradamente, assim também Deus manifestará o poder dele através do seu povo. E isso se chama chuva serôdia. Isso se chama autoclamor. O que você tem que fazer? Você tem que abandonar esse mundo, abandonar essa Babilônia, se firmar nos mandamentos de Deus e na fé de Jesus Cristo, receber o batismo do Espírito Santo e pregar com coragem a verdade, a mensagem do Evangelho de salvação. Não é a maioria que vai acreditar, veja que a alusão ao dilúvio feito aí, Jesus falou que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé, então não fica se iludindo que é a maioria que vai aceitar. Pelo contrário, é uma minoria, é um pedacinho da orelha. Mas você deve estar consciente desse grande conflito entre o bem e o mal, você deve estar consciente de todos esses discursos abomináveis que se apresentam aí, e eu vou fazer um apelo a você aqui. Veja, eu vou fazer um apelo que eu já fiz em outros encontros. Saia da Babilônia. Em outras palavras, o que que eu estou querendo dizer com isso? Saia da Babilônia. Bom, filmes, músicas, livros do capeta não era nem para você consumir, né? Não, 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 nem toco nesse assunto, porque isso aí é abominação da abominação. A questão é que eu vejo pessoas se degladiando em questões políticas de direita, de esquerda, e vamos colocar assim, vai na figura aqui de linguagem, direita e esquerda, como o mundo ateísta e o mundo falso religioso, que é isso aí. Só que esses dois são as armas de Satanás para criar aflição no povo. Então você fica defendendo aí direita e esquerda e você está entrando no jogo do dragão, onde essa tese e antitese vai se formar uma síntese que já está se formando totalmente. Quem diria que Estados Unidos da América se aproximaria da Rússia? Quem diria que Estados Unidos da América, junto com a Rússia, faria reuniões lá na Arábia Saudita? Perceba como há figuras que elas orbitam
como acontecimentos, melhor dizendo, eles estão orbitando nessas figuras de linguagem que se apresentou aqui. Então, o falso cristianismo, esse ateísmo iluminista francês e o islamismo, eles se juntam e formam a Grande Babilônia e causa aflição no povo. E aí vem aí crente que se diz crente defendendo visão X, visão Y de governantes, pelo amor da madrugada. Deus vira e fala assim, ó, sai dela, povo meu. Foca no evangelho, foca em Jesus Cristo e note que a mensagem final é: ele venceu. A sétima trombeta é a adoração final falando assim, olha, ele venceu. E ele não só venceu, como ele vai destruir todos aqueles que destroem a terra. E no final, como ele mesmo disse, passarão céus e terra, mas a minha palavra jamais passará. E é por isso que, no final, João vê a arca da aliança de Deus e ele se manifesta poderosamente, mostrando que não é lei dos homens que devem ser seguida, que não é filosofia iluminista que deve ser seguida, que não é partido X, Y, Z que deve ser seguido, mas aqui está a persistência dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Eu falei a você que no capítulo 9, ali no finalzinho dele, ele está mostrando a quebra total do código de santidade da lei de Deus, que é o que esse povo faz. Eles se apresentam como santos, mas eles são prevaricadores. Eles são transgressores e quebram a lei de Deus e o código de santidade. E a persistência dos santos é, no meio dessa confusão, dessa Babilônia, seguir fielmente os mandamentos de Deus, inclusive o sábado, tendo a fé de Jesus. Ou seja, o mundo todo te persegue, mas você se mantém firme, testemunhando, revelando Deus e testemunhando para a honra e glória de Deus. Que Deus abençoe, que Deus guarde vocês. Eu espero que tenha sido claro a explicação aí. Se alguém tiver alguma dúvida, esse é o momento.